Novo ciclo, novas propostas, recomeço, baralho sistêmico hoje. Bora entender um pouco, depois da força da lua de ontem. Quem aqui é apaixonado pela lua como eu sou, não sei como vocês viveram o dia de ontem, se conectaram com toda essa força desse movimento dessa lua cheia que foi tão lindo. E conectada a todo esse movimento dessa lua cheia, desse começar, recomeçar, enfim, de unir, né? De unir os polos, de unir o norte e o sul, de fazer dentro de mim uma grande união, uma grande inclusão de tudo que sonha, de tudo que faz bem. Vamos de baralho sistêmico, uma carta para esse movimento. Que tal? Aqui tem algumas regras que a gente vai seguir. Antes das regras, para você que chegou por aqui, eu falo sobre constelação familiar, sobre o pensar sistêmico, sobre as forças do amor. E eu te convido para estar aqui comigo. Hoje é baralhinho sistêmico. Eu tô aqui pelo Futuro Consciente todas as terças-feiras e às sextas-feiras às 11 horas da manhã. E eu espero que você encontre aqui o que você busca. É um lugar de respeito e é um lugar onde você pode trazer sua dor e a gente vai conversando. Hoje, com o baralho sistêmico, aqui no pontinho de interrogação que está no rodapé da sua página, você tem um balãozinho e um pontinho de interrogação dentro. Você ali coloca o seu nome e o seu pedido. E eu, conectada ao campo dessas cartas do baralho sistêmico, que é um campo muito forte, muito poderoso, quem me acompanha sabe. Vamos vendo o que o movimento faz. A gente forma aqui uma egrégora com os que estão ao vivo e você que me assiste gravado, que muitas pessoas assistem gravado, é bem legal esse movimento. Aliás, te agradeço, viu? Deixa eu só fixar o meu nome aqui. E para você que me assiste gravado, que bom, você também faz parte. Se chegou essa live até você, você faz parte desse movimento. Ai, bora, Kel, que saudade. Bora chamar pessoas, vamos criar este campo. Compartilhe. Você sabe que quando você toca uma pessoa, Margot, olá. Quando você convida alguém para estar aqui, você não é só uma pessoa que você está convidando. E claro que para convites a gente diz sim ou não, eu gosto muito de falar sobre isso. É um clã inteiro junto com aquela pessoa. E então, vamos embora, né? Então aqui, eu me chamo, aliás, eu me apresentei. Eu me chamo Andréa Catiari, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação familiar, trabalho com renascimento e também sou mestre reikiana. E hoje o início de uma nova fase. Bora juntos, né? Pontinho de interrogação. Você pede a sua cartinha. Se você não tá vendo o pontinho de interrogação, clica no mais e no mais vai aparecer. Então hoje baralhinho sistêmico, que é para quem tá por aqui. Quem quiser pede a sua cartinha ali, que é a forma mais simples que eu tenho de conseguir tentar, né? Velho das Neves, bom dia. Bom dia, Neuza. Então bora lá, bora que hoje é dia de cartinhas e vamos ver o que nos traz por aí, né? Vamos ver. Então, Kel, bora. Opa, deixa eu pegar aqui. Ai, vendo aquele seu rostinho, aquele nosso abraço tão gostoso que eu tô morrendo de saudade. Junho vai ter, viu? Junho vai ter. Vamos lá. Ai, que lindo. Eu lhe dei o melhor de mim. Eu lhe dei o melhor de mim. E essa carta a gente pode estender para várias situações, que veja onde se encaixa para você no seu sentimento de hoje, né? Talvez seja um movimento de olhar para trás para os seus pais e perceber que eles deram o melhor deles. E talvez o melhor deles, gente, não seja aquilo que é a nossa expectativa, né? Eu fiz uma live a semana passada, eu acho,
Acho que foi a semana passada que eu falei sobre expectativas, né? O quanto as expectativas... Bom dia, Hilda. O quanto as expectativas, elas acabam sendo desafiadoras na vida da gente, né? Elas nos colocam em um lugar muito desafiador. Então, é sobre... Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. É sobre a gente olhar além das expectativas e perceber. E constelação, o nome é estranho, né? Mas é isso, é humanizar, né? É entender que eles deram o melhor deles de acordo com o que foi possível para eles no momento. E isso não tem a ver, né? Se eu tiro toda a minha expectativa e tudo que eu gostaria que fosse do meio do caminho, né? Talvez eu consiga chegar aqui. Claro que essa carta também pode significar o quanto eu estou, né? Que eu estou tentando mostrar para o outro, que eu estou dando a ele a minha melhor parte. E talvez seja a hora de eu lhe dei, né, o melhor de mim, e talvez seja a hora de realmente ou se afastar, se o outro não perceber isso, porque entenda talvez essa carta nesse contexto, o adulto e aquela outra pessoa, a criança magoada dela aqui dentro, que não conseguiu alcançar isso. Portanto, cada um de nós aqui, todas as cartas elas cabem para cada um de nós. Então eu espero que veja como isso chega ao coração de vocês. Qualquer coisa escreve aqui. Bora continuar. Eliana. Eu assumo, isto não tem nada a ver com você. Olha só, é uma linda sequência, né? Eu assumo, isso não tem nada a ver com você. Aqui é uma carta sobre o equilíbrio do dar e do receber. E tem movimentos na vida da gente que é importante que a gente olhe para o outro, e aí vem de novo a expectativa, né? Então que eu olhe para este equilíbrio entre o dar e o receber. Nossa, quanta coisa rolou ali. Que eu olhe mais uma vez para isso, né? E que eu assuma que muitas vezes que não tem a ver com o outro, que o meu sentimento, que a minha mágoa com relação ao outro é minha, né? Muitas vezes nas nossas mágoas com relação ao outro, a gente acha que é o outro, né? Que o outro fez, que o outro aprontou. O outro foi uma ferramenta, né? Muito útil para que você pudesse chegar a este raciocínio. Eu assumo, não teve nada a ver com você, é meu. Porque quando pega na gente é nosso, não é do outro, é nosso. Então, que a gente possa cada dia mais, né? Ui, caiu tudo aqui. Que a gente possa cada dia mais assumir a nossa parte dentro das relações. Então, dentro das relações, né? Dentro do equilíbrio das relações, que a gente possa cada dia mais assumir a nossa parte. Certo? Bora continuar. Quem quer cartinha, aqui no pontinho de interrogação, ok? Uau, que responsabilidade, prima. A sua pergunta. Vamos lá. Faço da minha existência uma homenagem a tudo que recebi dos meus ancestrais. Faço da minha existência uma homenagem a tudo que eu recebi dos meus ancestrais. E nesta hora, né, você recebeu um dom. E o que me passa é assim, que independente de ser naquele lugar ou naquele formato, então vamos pensar, não necessariamente em lugar e em formato,
mas que existe um dom, um lugar de ajuda que é único e que ele sim deve voltar. Então eu entendo que deva voltar, que é o que toca o meu coração nesse momento. Agora, onde e de que forma, só o fluir da vida que vai mostrar. E nessa hora você vai honrar, né, tudo o que você recebeu de todos os seus ancestrais. Você não é a primeira dessa sequência, uma ponte trouxe o seu dom até você. E na vida a gente vai passando isso adiante, né? Com o trabalho, com os nossos filhos, enfim. O importante é passar a vida adiante. Se existe um dom que é lindo, de uma força única, que a gente possa honrar a nossa existência, homenageando a todos eles. E o como e onde vai chegar. Eu honro a sua existência e a gente segue junto, ok? Bora! Maria. Ok. Já li aqui o que você busca, tá? Eu sigo para o novo, mas o meu lugar de filho permanece. Então seria interessante entender no seu contexto, né, que você disse que muitas pessoas da sua família estão adoecidas, né? Eu não sei se é a mesma doença para todos. O importante entender sobre a doença dentro de um sistema familiar é que ela vem como um alerta, né, de que algo não está bem. Então, toda doença dentro de um clã, ela vem para mostrar que algo não está bem. Se a doença chegou até nós, né, o que ela está querendo me dizer? E outra pergunta que é muito importante quando a gente fala sobre a doença dentro de um sistema familiar é: qual parte sua tem essa doença? Talvez seja a parte sua que precise de atenção. Talvez daí a doença, então, ela traz com ela um ganho secundário do cuidado de outras pessoas por você. Talvez esta seja uma parte sua que não consegue, dentro do seu sistema familiar, ser a única saudável. Então, em homenagem ao restante que é adoecido, você também vai ser, né? Você também vai viver a mesma doença. E aí demonstra que dentro do seu clã, as pessoas se vinculam por um amor que a gente chama de amor cego, que é um amor que, mesmo não fazendo bem ao meu corpo, por amor a todos os outros eu sigo. Claro que é todo um movimento no nível do inconsciente. Então, assim, não é que você fala quero, tá? Mas o vínculo, né? Então, como nós nos vinculamos? Existem forças que atuam sobre nós, que, por exemplo, se ninguém te conta que existe a lei da gravidade, você vai passar uma existência sem saber, né? E isso está atuando em você, no seu viver, na sua presença nesse planeta, mas você não tem como saber. Então fica aí, cabe uma reflexão para todos nós, todas as vezes que chega uma doença. Por exemplo, às vezes tem uma entrevista e chega uma dor de garganta, sabe, coisas assim? Então tem muito mais por trás para a gente descobrir. Bora avançar nas cartinhas. Mara. Nossa, quanto um nesse número, hein? 1 de 71, que coisa linda. Quanto um, vamos lá. A vida veio através de vocês, obrigada. A vida veio através de vocês, obrigada. Olha que linda, né, essa carta, porque ela traz, né, ó. Então aqui, ó, parte sua é a sua mamãe, parte sua é o seu papai. Geneticamente, né,
parte sua, metade você é um, metade outro. E a gente já entende hoje em dia, a ciência já explica, né? Que nós herdamos muito mais do que a nossa parte genética dos nossos clãs de origem, né? A gente vem de 2 clãs de origem. E também a gente vai herdar e vai disparar muito em nós, independente de se você foi adotado, se você viveu com outra família, não importa o formato, né, da sua família. O importante é que situações e fatos mexem muito com a gente. E aí eu te pergunto, né, eu não sei se é relacionamento de uma forma geral, então todos os relacionamentos da sua vida, se você está falando sobre relacionamento amoroso, mas se a gente olhar para relacionamento de uma forma geral, qual parte sua você exclui, né? Então, qual parte sua aqui você tem excluído? E talvez, né, gente, você olhe e fale assim, eu estou excluindo meu pai. E você vai descobrir que, olhando, né, dentro de uma constelação, olhando de uma forma mais profunda, você vai acabar descobrindo que tudo tem a ver com uma autorização que você precise do outro lado. E vice-versa, tá? Então, essa é a mensagem. E esse é o convite que eu faço para que você, e todos nós aqui, né, para que a gente olhe isso de uma forma mais profunda, ok? Marco, vamos lá. Filho, vai que hoje você vai ser embaralhado. E tá tudo bem, tá? O masculino e o feminino se unem em mim. O masculino e o feminino se unem em mim. Olha que sequência linda, né? Que beleza. A primeira, que somos parte. Então, somos metade um masculino, metade um feminino. E a gente, assim, o propósito é buscar este equilíbrio, que nem sempre é tão simples. Mesmo porque a gente não tem muita consciência, né? De onde a gente recebeu a força do masculino e de onde a gente recebeu a força desse feminino. Por exemplo, né, talvez você tenha recebido e compreendido o masculino não convivendo, né, não com os homens do seu clã, mas talvez você tenha aprendido a viver o masculino a partir das mulheres do seu clã. Oi, ideinha! Das mulheres do seu clã. Então, de onde vem, né? E olha a beleza que é você poder viver este equilíbrio, buscar, gente, a gente tem que buscar viver esse equilíbrio, né? Vou repetir, sempre vou falar, se existe um presente nessa existência que você pode dar a você, se conheça. Se conheça. E quanto mais você se conhecer, vá trilhando caminhos para ser o que você sonha. E mesmo que você olhe e veja um universo muito desafiador e talvez você pare e pense, não vou dar conta, talvez você tenha já descoberto o caminho, já tenha a intenção. E não se pressione, até se você escolher não fazer movimento nenhum. A vida, ela é feita de escolhas a cada segundo. E a vida nos convida, é um convite. Para todos o convite a gente diz sim ou não. Algumas coisas realmente elas têm uma proporção muito grande e a gente não sabe o que fazer. E nessa hora a gente pode escolher. E não se diminua se você escolher estar onde você está. Mas uma vez que você escolheu, assuma a responsabilidade da sua escolha. Então, se eu escolho fazer um movimento para fora da caixa, eu escolhi, eu assumo, eu bato no meu peito, eu banco as consequências de um lugar onde eu não me vitimizo. E se eu escolho me manter dentro desta caixa, bato no meu peito, eu escolhi e eu não me vitimizo. O pior lugar e cenário do mundo, a energia mais densa que existe é quando você tem a escolha, faz a escolha ou não faz a escolha
e se torna uma grande vítima. A vítima, ela é muito algoz, né? Olha que louco isso que eu tô falando, né? Mas sim, né? A vítima, ela tem um lugar onde ela atrai todo mundo para cima dela. Presta atenção no seu comportamento, se presenteie, né? Percebendo o que você quer da vida, aonde você quer estar, e a sua escolha assuma como um adulto assume, né? Por exemplo, se você tirou a sua carteira de motorista e você vai dirigir como um adulto, você sabe que você tem que cumprir as regras de trânsito, você sabe que você não deve beber, você sabe que você não deve ultrapassar o limite. O adulto em você sabe que existe uma responsabilidade, porque existem leis, existem regras e muito mais do que isso, existe um outro, ou andando pela rua ou dirigindo um outro carro. Então, como você vai se comportar diante da vida, né? Trazendo o adulto ou não, faz muita diferença para você. Bora baralho sistêmico, quem quer aqui no pontinho de interrogação, balãozinho, bora olhar. Vamos lá, Luísa. Eu fico mais um pouco, mas depois eu vou também. Eu fico mais um pouco, mas depois eu vou também. Essa carta, ela nos fala sobre despedidas, né? Ela fala sobre nos despedirmos, nos mantermos na vida. Você pode colocar ela para o seu momento e talvez seja o olhar para algo que finalizou e que você não consiga realmente finalizar. Ela pode tanto tratar da morte de alguém, como realmente o final de um ciclo, né? Então, às vezes a gente se encerra um ciclo, às vezes a gente interrompe um relacionamento, ou realmente alguém parte desta vida para um outro lugar e a gente não consegue falar, eu fico por aqui na vida mais um pouco. Sabe o que a gente faz? A gente só olha para aquilo que acabou. E na hora que a gente só olha para aquilo que acabou, a gente não se alinha ao fluxo da vida e a gente não segue adiante. Então a carta e a mensagem é: eu fico mais um pouco, mas depois eu vou também. Ó, para quem não está encontrando o pontinho de interrogação com o balãozinho, obrigada, Deia, clica no mais e dentro desse mais vai aparecer para você. Para algumas pessoas aparece de um jeito e para outras pessoas aparece de outro, ok? Seja bem-vinda. Adriana, bom dia. Para o dia de hoje, bora, já olhei seu rostinho, vou me conectar a você. Vamos lá. Nossa, o baralho abriu inteiro. Calma. Por favor, abençoe-me se eu puder dar um lugar para minha mamãe no meu coração. Abençoe-me, por favor, se eu puder dar um lugar para minha mamãe no meu coração. Bom dia, Su. O que eu vou convidar todos nós aqui agora, né? Para que a gente possa não só dar um lugar para nossa mamãe no nosso coração, caso a gente ainda não dê, mas que a gente possa dar um lugar para o feminino também no nosso coração. Buongiorno Silvia, un bacio per te. Que a gente possa dar um lugar para o feminino também no nosso coração, para que a gente possa viver o nosso feminino. Vai ficar gravado, Mara, fica tranquila. Para que a gente possa viver o nosso feminino sem medo de viver o nosso feminino, né? Que a gente possa caminhar pela vida com força, atuando, não é? Mas não deixando de lado o nosso feminino, entende? E que a gente dê um espaço. Então, várias interpretações para essa carta, né? Que a gente se sinta autorizado a dar um lugar para nossa mãe no nosso coração. Muitas vezes, muitas vozes, né? Muitas vozes vêm e passa muito forte agora pela minha cabeça um cenário, né? Então, muitas vezes, a briga da minha avó com a minha mãe, né?
e muitas vezes a presença da avó tão amorosa, né, que talvez seja a arma da sua avó contra a sua mãe, faça com que o desentendimento entre elas duas, você faça uma escolha e você acabe não dando o lugar merecido para sua mãe no seu coração. Porque o que você está assistindo como criança, e criança é birrenta, criança gosta mesmo que tudo seja feito do jeito que a gente quer, né? Então, talvez neste cenário de uma avó muito boa, muito atenciosa, talvez que não trabalhe, que fique com a gente em casa, né? Que cuide da gente de uma forma... Nossa, eu não fixei meu nome. Que cuide da gente de uma forma que a gente gostaria de ser cuidado, e talvez seja um jogo, a guerra entre elas chegue até você. E talvez você nunca tenha se permitido dar esse espaço para sua mãe no seu coração, porque você ficou preso entre uma guerra, né? Entre uma guerra que não é sua, escutando coisas que não são suas, que não eram suas, pensamentos que não eram seus. Não se esqueça, você foi criado por seres humanos imperfeitos. Todos. Aliás, deixa eu fixar o meu nome. Todos, dos mais bonzinhos até os mais malvadinhos, né? Então, não se esqueça que você foi criado por essas pessoas. Deixa eu fixar, oh Deus, por que não tá fixando hoje? Fixou. Então, não se esqueça, dê lugar para sua mãe, e vou estender para o seu pai. Dê um lugar para o feminino e um lugar para o masculino no seu coração, né? Para essa energia eu tô falando, tá? Tô falando de energia, eu tô falando de força. Dê espaço para esse movimento na sua vida. Equilibre, busque equilibrar. Pode não ser tão simples, por isso que a gente tem que aprender as coisas. Nós não nascemos prontos, filhos não nascem prontos, mãe não nascem prontas, adultos saudáveis não nascem prontos. A gente vai se construindo ao longo da vida. E será que o propósito é chegar lá no final e ter feito tudo, ou vamos caminhando sem parar de caminhar? Continuar aqui que hoje eu tô... Vamos lá, ideia. Você ainda está vivo dentro de mim. Você ainda está vivo dentro de mim. E que possa existir vivo dentro de você um amor que faz bem, muito maior do que a dor. Você ainda está vivo dentro de mim. Bora lá. Margot. Eu amei muito você. Nossa, que tal hoje nós estamos declarações de amor, hein? Pro nosso clã, pro nosso feminino, pro nosso masculino. Coisa linda. Amor que faz bem, gente. É sobre isso, né? E aqui, tá? Eu vou colocar, ok? Eu vou colocar, vou fazer um link, tá? Então vamos lá. Vem aqui, né? Eu amei muito você. Então, aqui, ó, imagina que pode ser você falando para os seus filhos, você escutando dos seus pais, você olhando para o seu projeto. Quantos de nós aqui entende o nosso trabalho como um bebezinho também que a gente cuida? Quantos anos tem o seu bebê, seu projeto, seu trabalho?
sua profissão? E se ele ainda é um bebezinho, como que você cuida dele? Você entrega para outro cuidar? É você que cuida, né? Você tem com ele, com os seus projetos, a fala que você escutou. Então, é tudo uma energia que você passa adiante. Seja para o seu trabalho, sejam seus filhos. Então, veio e vai, né? Nós, como uma grande ponte, para que a vida vá adiante, para que a vida aconteça, para que a evolução do planeta como um todo aconteça, da humanidade como um todo. Não importa se teve vida passada, se não tem vida passada, se vai ter vida futura, se não vai ter vida futura, eu não sei o que você acredita. Não é sobre isso. É sobre uma verdade existe. O agora. Eu estou aqui agora, Andréa, falando com vocês. Existe o agora e existe o presente. Aqui eu estou passando uma energia de vida adiante, que está chegando até vocês. Eu estou cuidando do meu trabalho, que é um bebê de alguns anos. Aliás, já não é mais um bebê, ó. Vou levar isso para terapia. Já não é mais um bebê. Já é uma criança, talvez até um jovem adolescente. E como que eu tenho tratado? Quem tem cuidado? E você? Quem que cuida? Então, já perdi a carta aqui. Saiba que na hora de criar tudo isso, você amou muito, por isso que você criou. Certo? Su, quantos anos tem seu bebê? Conta aí pra gente. Estamos falando agora dos projetos, né? Quantos anos tem aí esse seu bebezinho que nasceu? Ah lá, que lindo, eu sempre amei muito você. Maria. E até, gente, só para encerrar a questão do projeto, quantas vezes o nosso projeto é um bebê e a gente já quer que ele seja um adulto? Vamos lá. Eu digo sim para tudo o que foi e do jeito que foi. Ó, beleza. E aqui a gente está falando sobre a quarta força do amor, né? Sobre uma força, sobre a energia de se alinhar ao fluxo da vida. E é um desafio, né? É desafiador como tudo, né? Mas é desafiador, porque nem sempre a gente está preparado para dizer sim ao que foi. Então entram as nossas expectativas, as nossas vontades, o que a gente quer, o que a gente acredita que é o certo, né? O que toda aquela nossa crechezinha interna, né? Entendeu? Todo esse movimento. Então, quando eu digo sim, né? Ó, a beleza do dizer sim, como é libertador. Então, sim, hoje eu aceito que você se foi. Sim, hoje eu aceito que aquele meu projeto eu não estava pronta para ele. Sim, eu vejo que somos todos nesta vida do perfeito e do imperfeito. E sim, então vem de um lugar que saem as expectativas. Eu não estou dizendo que não tenha dor, tá? A dor ela só deixa de existir depois de um tempo, quando a gente já vai revisitando e a gente vai percebendo que tudo aquilo aconteceu para o melhor e que a gente já vive o melhor. Então a gente é capaz de olhar para tudo aquilo, porque é um fato, não vai apagar, e que bom, porque é a sua história, bate no seu peito, é tua, tem orgulho da sua jornada, entendeu? Fazem 23 anos, mas a consciência veio tem 5. Então, tá tudo bem. Daí agora, então, temos uma criança aí de 5 anos que teve uma jornada, mas que talvez a gente possa, né? Olha só que lindo, né? Refletir como que, lá, expandiu a consciência e tomou o seu lugar. Viu que lindo? E aí a gente até começa com mais realidade cuidar daquilo tudo, entendeu? Cuidar com mais amor até, né? Das nossas coisas, porque a gente enxerga essas coisas de um outro lugar. De um lugar que, na verdade, tipo, quando eu aprendi isso,
nunca nem tinha pensado sobre essa forma, né? Eu não tinha visto, eu sou super maternal, sou muito maternal, eu sou muito amorosa. E eu não tinha pensado dessa forma, né? E que rico é poder aprender, né? Vamos continuar. Meu Deus. Hilda. Você é a mãe certa para mim e eu sou o filho certo para você. Você é a mãe certa para mim e eu sou o filho certo para você. Com você eu aprendi e aprendo todos os meus desafios. E agora, como eu tô aqui hoje seguindo 2 linhas, né? Então, se a gente pensar também nos nossos projetos, eu sou a mãe certa para esse projeto. E esse projeto é o certo para mim. E talvez eu chegue num momento, e aí, claro, é o que nos diferencia, né? Eu possa entender que é a hora de dizer sim para que esse projeto se vá, que ele teve pegar toda a utilidade que ele teve para mim. Caso eu compreenda em algum momento que é hora dele partir e que é hora dele encerrar o ciclo dele e que então eu possa fazer todo esse movimento e entender que a nossa mãe é a mãe certa para nós. A Andréia nunca nem viu o rosto da minha mãe. Já se olhou no espelho? E se você viu o rosto da sua mãe, não viu o rosto... Aliás, se você viu o rosto do papai e não viu o rosto da sua mãe, quando você se olha no espelho, o que você identifica que é do seu pai? Porque o que você não identifica, querida, é da sua mãe. Tá em você. Vamos lá, Célia. Eu sinto muito. Eu achei que eu tinha o direito. Essa carta fala sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. E quantas vezes a gente acha, né, que a gente tem o direito de dar palpite na vida do outro? Quantas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que o outro sobre a própria vida dele? Quantas vezes a gente para e pensa, você imagina, olha só, né, quanto a gente julga, né? E se veio alguém na sua cabeça ou uma situação, fecha seus olhos e fala, eu sinto muito, eu achei que eu tinha o direito, né? Eu achei que eu tinha o direito até de ir lá pedir, né? Imagina, passou isso pela minha cabeça agora. Imagina você discordar de algo do seu filho, você discorda, e aí você vai e pede o clamor de uma igreja inteira para que ele mude o comportamento dele. Sem respeitar aquilo que é, sem conversar com ele, sem olhar, né, para o que é, o que cabe e o que não cabe. Existem clamores que cabem e existem clamores que é o nosso julgamento e a nossa vergonha que fazem com que a gente clame. Quer exemplo disso? Quando o seu filho segue, né, por um movimento dele que não é aquilo que você esperava dele, né? Então ele não está cumprindo com a sua expectativa e você não aceita e você vai interferir de uma forma ou outra até que ele faça o que você quer. Você está respeitando o outro? Você está sendo respeitado? Como que está sendo isso? Bora. Mônica. Para onde olha o amor da criança? Ah, que lindo! Para onde olha o amor da criança? Olha para o amor que faz bem
o amor que dói, né? O amor cego. Para onde está olhando esse amor? Para a falta? Esse amor está olhando e está entendendo o que foi possível e o que não foi? O amor da criança olha de forma cega por uma repetição ou não? Para onde olha? Então, para onde olha esse lugar? Para onde olha o amor da criança? É errado, vamos lá, deixa eu só responder uma parte aqui. É errado interferir nas escolhas mesmo de um filho que tem 12 anos? Não, não é errado interferir nas escolhas. Agora, é importante que você tenha clareza, porque óbvio, a gente está vendo que o filho vai fazer uma besteira, você tem que interferir. Ainda mais ele tem 12 anos. Não é sobre isso. É muitas vezes sobre a escolha que o filho está fazendo, né? Mas que você quer que seja diferente. Então, eu não quero, por exemplo, que estude tal coisa, que tenha tal formação, eu quero que tenha outra. Ou, não, eu não quero que o meu filho, sendo um menino, namore outro menino. E aí eu vou fazer de tudo, mas daí eu não estou nem respeitando aquilo que o meu filho quer. Eu estou caindo num julgamento do que eu acho melhor. Então, são coisas desses, né? É o universo. A gente, como mãe, a gente sabe onde a gente tem que entrar, mas muitas vezes a gente entra no lugar errado. Então, a gente quer que faça o que a gente quer. Até porque a gente não sustentaria bancar diferente. Ou os nossos medos é que entram na frente. Então, quando o meu medo entra na frente, eu não estou respeitando o outro. E aí, então, né? Então, existem situações em que a gente, sim, tem que pedir por um clamor inteiro e tem que começar pelo nosso como mãe, né? Para que as coisas caminhem. Então, tem situações e situações. Não, pelo amor de Deus, assim, não coloquem, né? Não vamos colocar fechada a coisa, ok? Para isso, para eu saber e não colocar em algo fechado, eu tenho que estar no presente, né? Eu tenho que olhar o que é meu e o que é do meu filho, entendeu? O quanto talvez com aquela escolha do meu filho eu vá aprender e vá me transformar. Muitas vezes acontece isso, né? Então é o seu filho que começa, por exemplo, frequentar uma religião que é diferente da sua. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus, e agora porque tudo que eu acredito está baseado nessa minha fé que é desta religião. E aí você nem vai olhar o que é aquela outra. Você só vai partir do princípio daquilo, você só vai olhar a partir da lente do que você acredita. E nessa hora você não está respeitando o outro ser que tem uma outra escolha, né? Então vá até lá e veja o que é aquilo. Por isso que eu sempre convido a gente a discorda de mim, já é a primeira coisa que você tem que fazer. Discorda de mim, me questiona, né? Questione. Escute pessoas que não pensam como você, que não leem o que você lê, não veem o que você vê, não escuta. Vá olhar para aquilo. Mas por que essa pessoa faz isso? Né? O que essa pessoa está vendo ali que eu não estou vendo? E talvez você olhe e fale, nossa, realmente isso não bate comigo. Mas você abriu o seu olhar para um leque, você tirou a venda daqui, ó, e ampliou, ó, que beleza, né? Então, ao invés de eu estar vendo aqui, eu estou fazendo isto aqui com a minha visão, né? Faz esse exercício aí agora, coloca as suas mãos, né? E faz isso aqui, ó. E vai percebendo, olhando para frente, até onde os seus olhos estão enxergando e todo o universo que nasce aqui ao seu redor. Espero ter respondido, tá? Qualquer coisa lá, @Andrea Catiari, ok? Essa uma carta para o momento profissional. Vamos lá. Diferente de você, mas com você no meu coração. Olha que sequência, né? Diferente de você, mas com você no meu coração. Então serve para todos nós, né? A gente olha para o nosso clã, então eu faço diferente, mas vocês estão aqui no meu coração, então eu sou igual e diferente. Então eu sou igual a todos vocês, porque fios invisíveis nos conectam. Então somos iguais.
E somos diferentes também porque vivemos, cada um de nós nós somos indivíduos, né? Nós temos a nossa individualidade e como é importante que a gente respeite isso. Então, você vê, igual e diferente, mas com todos eles no nosso coração. Então, não é com raiva se você me empurra para um caminho que eu não gosto, mas com muito amor, porque talvez eu consiga ver em algum momento que você só está querendo o meu bem, né? E aí eu sigo. Sul. Ai, tá barulhando tudo aqui agora. Nossa. Sigo deixando cada um em seu lugar. Olha a sequência, que lindo, né? Essas cartas são incríveis, olha lá. Eu sigo deixando cada um no seu lugar. Ó que beleza, né? A gente pode olhar de uma forma tão ampla, né? Porque eu sigo com tudo que é meu e me pertence, né? E cada um que eu deixo para trás também entregou alguma coisinha que tá aqui dentro da minha mala, né? E olha a beleza também, eu deixo cada um no seu lugar. Olha, essa carta é incrível. Gente, eu acho que essa é a primeira vez que sai essa carta. Olha só. Então, que eu possa carregar comigo o que é meu dentro da minha mala, as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas ferramentas. Agora, para trás, eu deixo cada um no seu lugar, né? Então, eu deixo cada um posicionado e, claro, nas trocas da vida, eu vou ter parte comigo, né? Do outro. E o outro também vou deixar parte minha. Agora somos iguais e diferentes, portanto eu vou, né, e eu sigo. Nossa, eu nunca vi essa carta aqui. Gente, é a primeira vez que sai essa carta aqui. Que beleza. Vamos ver aqui que a Silvia falou alguma coisa pra mim, eu não vi. Não podemos impor, escolhas são únicas e individuais e que o outro decide, podemos simplesmente apaziguar e acolher o risco, mesmo que seja o contrário do nosso querer. E tem movimentos, tá, gente, que são muito duros da gente acolher e da gente aceitar o destino, principalmente quando envolve você perceber que o outro tá caminhando para a morte. Bom dia, Elisa. É bem desafiador, e enquanto eu não olho e não aceito aquele destino e me coloco à disposição e aceito, então tem situações e situações, por isso que é importante a gente estar sempre bem acompanhado, né? Da nossa fé, do que nos guia, do que nós acreditamos, estarmos na presença, termos um terapeuta, um psicólogo, né? As terapias, elas são ferramentas complementares, né? De um processo mais profundo. Então, que a gente se presenteie, né? Podendo se conhecer cada dia mais. Bora! Carla. Agora eu fico com as minhas escolhas. E aí é o caminho, né? Porque chega uma hora que eu fiz, eu me posicionei, eu me tornei um adulto e dentro da escolha que fiz, e tá aqui. Então agora eu sigo com as minhas escolhas, eu fico com elas. E eu posso ficar com essa minha escolha, gente, eu vou acrescentar. Às vezes a gente escolhe e talvez a gente perceba lá na frente, né, que a gente não tá pronto ainda para a escolha que a gente fez. E não tem nada de errado a gente dar um passinho para trás, sabe? E não ser tão duro com a gente e poder acolher que a gente ainda não estava pronto para a escolha que a gente fez e tá tudo bem.
que vai chegar um momento, a gente já entendeu, né? E vai chegar um momento que a gente simplesmente vai estar mais pronto para fazer essa escolha e dali para frente seguir essa escolha, né? Ou talvez a gente perceba que essa escolha nem era a escolha certa, né? Mas eu fico com a minha escolha e aqui tá a mãe, né? Então talvez até seja um desafio eu ficar com a minha escolha, ou seja realmente o eu sou igual e diferente, tá? Mas seja gentil com você. Seja gentil com você. Obrigada, Su. É como eu tenho me sentido. E é como com a força que existe em mim hoje. Que bom. Que bom. Obrigada pelo retorno que vocês estão dando, como isso é importante. É sobre isso. Bora lá continuar. Ui, peraí. Silvia. Eu sinto muito. E esse sinto muito, vamos de sequência, hein? Esse sinto muito, ele pode ser um sinto muito dito para outra pessoa ou para você mesmo. Quantas vezes a gente tem que parar um pouquinho, né? E pedir, sinto muito para nós mesmos, né? Sinto muito que eu te coloquei naquela situação. Andréa, sinto muito que eu te coloquei naquela situação. Na hora, né? Sinto muito. O que eu mesma me fiz passar e sofrer. Isso é acolher em mim que as escolhas elas são feitas por mim o tempo inteirinho. Então, e eu até acrescentaria em algumas situações, eu sinto muito, eu não sabia. Mas agora eu sei. Eu sinto muito. E pode ser para o outro, eu sinto muito, né? E mesmo que você não tenha ainda, se for relacionado ao outro, que você não tenha coragem de olhar nos olhos do outro, ainda não esteja pronto, vai? Para olhar nos olhos do outro e falar, eu sinto muito. Que você possa fechar os seus olhos, imaginar essa pessoa à sua frente e que você possa, né? Aqui, a partir do seu coração, e levando-se para essa pessoa um eu sinto muito. Eu sinto muito. E o quanto é libertador, né? Quanto nos coloca num lugar humilde e humano, né? E imperfeito, que é perfeito, né? Porque é o que somos. Rita. Eu o liberto, o libero. Vá e seja feliz. E aqui a gente pode liberar dessa caixinha fechada pessoas e situações, tá? E enquanto a gente ainda mantém pessoas e situações dentro de uma caixinha fechada, se a gente acha que a gente tem alguma coisa, a gente não tem nada. Ok? A gente não tem. Agora, quando você liberta pessoas e situações, a leveza é tão grande, porque você consegue desapegar, e desapegar não é simples muitas vezes, tá? Muitas vezes desapegar não é simples, o que a gente mais quer é manter aqui dentro. E como que a gente faz? Aqui tá a leveza. Aqui tá o alinhado à vida e ao fluir. É aqui. Vem comigo para esse desafio. De abrir a caixinha e seguir. Vamos lá. Samira.
Eu, em meus filhos eu sigo servindo vocês. Em meus filhos eu sigo seguindo vocês. Então, nossa, eu me foco. Em meus filhos eu sigo servindo vocês, tá? E é assim, em meus filhos e em meus projetos eu sigo servindo ao meu clã e à humanidade. Não é sobre o que a vida quer de você, é sobre como você pode servir a vida, tá? Como eu posso servir a vida com o que eu tenho feito hoje, entendeu? Então, com os meus filhos, com os meus projetos, eu sigo servindo a todo o meu clã, a todo o clã que eu toco, né? Então eu vou contribuindo para essa evolução em um plano maior. Bora, Neuza. Opa. De novo eu sinto muito. Como eu já expliquei, eu vou passar, tá bom? Então eu sinto muito. E aí veja nesse momento, Neuza, se é você com você, você com o outro, tá? O importante é se acolha, seja gentil com você. Isso cabe para todos nós, ok? Anne. Eu sinto muito. Gente, olha o tamanho do baralho. Então, acho que nós estamos aqui num movimento desse final de live, que eu ainda vou tirar as cartas que estão aqui. Nesse movimento do eu sinto muito. E eu quero que cada um de vocês olhe se é um movimento que você tem que dizer para você mesmo, ou se você gostaria de dizer isso ao outro. 3 vezes, tá? Eu sinto muito que eu ainda machuque o meu próprio corpo, por exemplo. Eu sinto muito que eu ainda não consiga, que eu ainda... Nossa, veio o corpo nessa vez muito forte. E veio do cuidar, tá? Do cuidar em tudo, com quem eu troco a energia, com quem me deito, o que como, né? Como movimento. Então, assim, eu sinto muito se muitas vezes da minha vida foi desta forma que eu fiz, né? Eu sinto muito ter usado você como uma ferramenta. Ou eu sinto muito ter usado ou não ter prestado atenção no que você me dizia. O corpo fala o tempo inteiro, né? Então talvez eu não tenha escutado o que esse corpo dizia. Entendeu? O corpo tá aqui dizendo não vai, não faz, não gosto, não quero. E a gente tá, né? Então, não sei porque essa terceira pra mim veio muito forte a questão corpo, tá? Então agora pro Gilson, ok? Sim. Eu digo sim para tudo o que foi e do jeito que foi. Eu digo sim para tudo o que foi e do jeito que foi. Desafiador, tá, meu querido? Porém possível,
tá? Lembra aquela cartinha do abrir a caixinha, né, e deixar o pássaro voar? Me passa ela agora como uma sequência muito bacana. Porque na hora que a gente abre, né, e deixa a situação ou o que for simplesmente ir, isso é um espaço de dizer sim à vida, né? É simplesmente dizer o que é. Se sentir guiado, se sentir protegido, se sentir no caminho certo, confiar no que se apresenta, confiar no que se manifesta. Bora, Luciene. Opa. Diante da vida, você é grande. Diante da vida, você é grande. Oh, que lindo, né? Então, não se diminua, você tem a vida e o mundo para você. E talvez você coloque num nível de dimensão tão inatingível que você vai falar, mas eu não vou conseguir o que eu quero, porque você colocou às vezes a meta tão alto, tão alto, tão alto, você esqueceu que é um bebezinho que vai caminhar, ou você coloca tão alto exatamente, porque daí me passa aquela pergunta que eu adoro, o que vai acontecer se isso realmente acontecer? Então, se você conseguiu o que você quer, o que vai acontecer? Então, diante da vida, você é grande. O mundo é teu. Tá aí para você. Como você tem servido a vida. Como você tem cuidado de você. Você tem sido gentil com você? O primeiro grande inimigo é você. Você começa, sua burra também, olha só o que você faz, você não tem jeito. De novo você tá aí. Blá, 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 blá. Dani. E aí? De novo aqui, em meus filhos eu sigo servindo vocês. Então, sobre servir a vida, né? Essa carta. Seja com os nossos filhos, seja com os nossos projetos, aqui é sobre, a força que vem daqui, ela chega até aqui e passa, né? Somos ponte, ok? Somos uma passagem. E como isso é lindo, certo? Então, acho que... Obrigada, gente. Eu vou encerrar por aqui. Aliás, 12:04 já. Eu quero agradecer a vocês muito por estarem aqui comigo. Tô emocionada e quero agradecer a mim também, porque em um momento da minha vida eu tive a coragem de começar a me alinhar à minha missão e à minha tarefa de alma. Então, em alguns momentos eu também me vejo indo para trás, e eu já entendi que recalcular a rota na vida é muito importante. Então, que a gente possa seguir servindo a vida. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. A princípio, sexta-feira a gente ainda se encontra. Sexta-feira, então, 11 horas da manhã. Estamos por aqui pelo Futuro Consciente. Que bom que a paz chegue até você, minha linda Manacá de Cheiros. Coisa linda. Que a gente possa, então, seguir cada dia mais juntos e confiantes. Obrigada, meu amor. Sexta, 11 horas da manhã, estamos juntos por aqui pelo Futuro Consciente. Combinado?
Beijo, 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 beijo. A gente se vê, ok? Que a gente possa seguir cada vez mais juntos, construindo e servindo a vida. Gratidão.